Análise de ambiente. Análise de ambiente é a prática de rastrear as mudanças externas e internas que podem afetar o mercado, incluindo a demanda por bens e serviços. O ambiente externo, que envolve de maneira positiva e negativamente, é composto pelos concorrentes, os consumidores e os fatores político-legal, econômico, sociocultural, ambiental e tecnológico. Quando analisamos esses fatores, estamos identificando, as oportunidades e ameaças de negócio. O ambiente interno da empresa também deve ser levado em consideração, pois envolve aspectos fundamentais que vão orientar para o bom ou mau funcionamento da empresa, como os equipamentos que estão disponíveis, a tecnologia e os recursos financeiros e humanos. A partir daí, consegue-se ter uma visão maior sobre as forças e fraquezas que também podem afetar positiva ou negativamente o negócio, a empresa, ou seja, o seu desempenho diante, do contexto de concorrentes, e a sua interação com o seu cliente-alvo. Análise interna do ambiente setorial. Analise o ambiente interno de forma crítica em relação aos seus objetivos. Então, aqui os fatores internos da empresa, como a idade dos equipamentos disponíveis, a disponibilidade e alocação dos recursos humanos e financeiros, a cultura e estrutura organizacional atual e desejada. Concorrência. É importante identificar os concorrentes, bem como prever as suas ações. Análise do ambiente externo. Então, os profissionais de marketing devem analisar todas as dimensões do ambiente externo. As informações identificadas podem ajudá-los, a monitorar essa dinâmica do mercado, identificar as oportunidades para servir melhor, o seu público-alvo, agregando valor, ao seu produto e serviço e, garantindo, a sua vantagem competitiva em relação, aos seus concorrentes diretos e indiretos, garantindo, além da sua sobrevivência, a sua prosperidade e crescimento. Então, o ambiente externo não afeta somente o que as empresas devem e podem fazer, mas também influencia o comportamento dos consumidores, alterando, os seus desejos e necessidades a todo momento. Por isso a importância, do departamento de marketing, dos profissionais estarem sempre atentos às dimensões externas. Então, os fatores externos principais é o fator político legal, sociocultural, demográfico, fator econômico, fator tecnológico e fator ambiental. Vamos entender cada um deles? Fatores socioculturais e demográficos. Então, refere-se às características da população, dos consumidores em que a empresa está inserida, do ambiente geográfico em que a empresa está inserida. Então, necessidade de avaliar, o número a quantidade de pessoas que habitam essa região, o percentual
sexo masculino, feminino, crianças, adultos, jovens, idosos, qual a idade média, a perspectiva, a escolaridade, as profissões, bem como os seus hábitos, costumes, culturas, né? E os seus desejos e necessidades para poder atendê-los de maneira efetiva. Fatores político-legal. Então, refere-se às regulamentações e às leis vigentes naquele lugar que a empresa está inserida e também, né, as leis que regem o setor em que a empresa atua. Então, por exemplo, os impostos, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, dentre outros. Fatores tecnológicos. Então, é preciso adaptar-se às novas tecnologias, pois elas podem afetar o seu negócio. Fatores econômicos. Então, para o marketing, o fator econômico ele envolve a economia como um todo, incluindo os ciclos de negócios, padrões de gastos, a renda do consumidor, bem como as taxas de câmbio, taxas de inflação, entre outros índices. Fatores ambientais. Então, refere-se às regulamentações referentes ao meio ambiente, a poluição e os resíduos que as empresas, né, elas produzem. Forças ambientais e as suas interações. Então, vamos fazer uma leitura dinâmica aqui desses fatores no contexto, né, da organização. Então, diante do contexto de aumento populacional, que entraria aí o fator sociocultural, demográfico, haveria a necessidade, né, aumentaria de recursos naturais. Então, e também, né, aumentaria as taxas de poluição do meio ambiente. Então, entraria aí o fator ambiental. Então, diante desse contexto de aumento de utilização de recursos naturais e emissão de poluentes, a população pressionaria, né, os governos locais para regulamentar, né, as empresas para não destruir, né, o meio ambiente, afetar, né, a saúde da população. Então entraria aí o fator político-legal. Então, diante desse contexto de novas leis que regulamentariam, né, a utilização dos recursos e a emissão de poluição e de resíduos, com as novas leis, as empresas têm necessidade de alterar, né, modificar os seus processos para emitir menos poluição. Então, haveria necessidade de inovar os processos produtivos e desenvolver novas tecnologias para continuar, né, produzindo produtos e serviços com novos produtos. Entraria aí, então, por último, o fator tecnológico. Então, essas são as interações dos fatores externos no contexto corporativo.